Nosso trabalho de psicologia tem como objetivo falar sobre Pierre Weil, um psicólogo que influenciou muito a psicologia brasileira e inclusive já foi professor do nosso professor Marco Antônio. Pierre nasceu na França, em Estrasburgo. Desde pequeno foi influenciado pelas guerras entre a França e a Alemanha e pelos conflitos religiosos em sua família. E por ter sofrido tanto com esse tipo de coisa, foi o que deixou ele tão sensibilizado com a paz, que é uma de suas pautas favoritas. Aos 14 anos, ele escreveu uma proposta para que a Europa se unificasse tanto economicamente quanto as suas fronteiras e etc. E aos 17, ele pensou em ajudar na expulsão nazista do seu país. E a partir dali, ele viu que não era aquilo que ele queria, não é aquilo que ele se sentia atraído. E resolveu ajudar como enfermeiro. Enquanto todo mundo pensava no confronto, em matar uns aos outros, ele sempre pensou na paz e em ajudar as pessoas. Já como universitário, Pierre fez diversas pesquisas muito boas, mas na nossa matéria, a gente dá uma ênfase maior para a psicologia transpessoal. Uh, Pierre foi pioneiro nessa matéria e que ao longo de sua carreira contribuiu muito para que essa psicologia fosse disseminada. Pierre estudou no Liceu de Estrasburgo, Universidade de Estrasburgo, Instituto Nacional de Orientação Profissional de Paris e na Universidade de Lyon, Genebra e Paris. Ele se tornou doutor em psicologia pela Universidade Paris 7 e foi aluno de muitos educadores excelentes e, de certa forma, famosos. Mas a gente dá um destaque maior para Jean Piaget, um pensador extraordinário, grande pensador. Alguns dizem que é o maior pensador do século. E também a gente dá destaque para Leon Walter. E já formado, com 24 anos, Pierre foi convidado a entrar no Brasil para trabalhar no Brasil. Ele foi convidado para trabalhar no recém-criado Senac, na época recém-criado Senac, no Rio de Janeiro. E lá ele foi chefe da seção de orientação e seleção profissional do departamento pessoal. Ali ele trabalhou e foi chefe da seção de orientação entre 1948 e 1958. E por ele estar diariamente envolvido 100% com esse tema, por conta da rotina, do trabalho, ele julgou, em 1958, a obra ABC das Relações Humanas, que depois foi modificada e recebeu outro título, que no caso é Relações Humanas na Família e no Trabalho. Em 1958, ele foi convidado pelo Banco da Lavoura e ali ele se destacou bastante no departamento de orientação e treinamento. Ele desenvolveu práticas de grupo e psicodrama. E nessas práticas ele desenvolveu experimentos e adaptou o Training Group, feito nos Estados Unidos, e denominou como DRH, Desenvolvimento das Relações Humanas. E logo após essa época, ele se mudou para Minas Gerais. E Pierre, após se mudar para Minas Gerais, se tornou professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele continuou trabalhando com assuntos ligados aos anteriormente citados. E também divulgou obras muito influentes a partir dali. Alguns exemplos dessas obras são Dinâmica de Grupo e Desenvolvimento em Relações Humanas, de 1967, Psicodrama, de 1979, e O Corpo Fala, de 1981. E depois desse tempo, entre fracassos e principalmente sucessos, principalmente com o sucesso de ABC das Relações Humanas, Pierre acabou desenvolvendo um câncer e uma crise de existência. E ali, com isso, acabou que despertando o interesse e a necessidade, talvez, de Pierre entrar em uma busca de respostas sobre a vida e a morte.
e com isso ele teve muito contato com a cultura oriental. Ele ficou muitos anos em retiro entre o Oriente e o Ocidente, entre yoga e a psicanálise. E também, citando agora algumas obras que não foram citados ao todo do vídeo, a gente resolveu fazer uma menção honrosa a alguma dessas obras. A primeira dessas obras é A Arte de Viver a Vida. A segunda obra é Amar e Ser Amado, a comunicação no amor. A criança, o lar e a escola, que na verdade nada mais é que um guia super prático para pais e educadores. Rumo ao Infinito. E citando também, por último agora, O Espírito na Saúde. E é dessa maneira, citando algumas das suas principais obras, sem contar as 3 que a gente destacou para que seja comentado durante nossas aulas. Citando essas obras, a gente encerra o trabalho sobre Pierre Weil. E por causa de dúvidas e coisas assim, o grupo tá disponível para sanar e tirar qualquer tipo de dúvida que possa vir a surgir. E o último livro dessa lista que a gente vai citar bastante nas nossas aulas se chama Normose. Nesse livro, Pierre participa de uma maneira assídua, pode-se dizer assim. Ele alerta sobre a normalidade e hábitos e comportamentos da sociedade atual. E ele amplia o horizonte e, lendo esse livro, nos faz refletir o que é normal e até que ponto é saudável tentar se encaixar nos modelos pré-definidos pela cultura e pela sociedade. Pierre, ao longo de sua vida, escreveu 39 livros. E nas nossas aulas de psicologia, a gente vai falar sobre 3 muito conhecidos e também muito importantes. O primeiro desses 3 livros se chama O Corpo Fala, que é uma obra que nos últimos anos foi muito discutida na internet, porque se trata de um assunto muito interessante, que é a linguagem corporal. Nesse livro ele mostra que gestos inconscientes se relacionam com o que se passa no íntimo do ser humano. Todos os movimentos têm uma explicação lógica que todos podem ler o corpo humano. O outro livro de Pierre que vamos ver bastante nas nossas aulas é A Arte de Viver em Paz, onde ele explana seu principal ideal, que, baseado em todos os estudos que ele fez através de toda a sua vida, toda a sua carreira, entre países diversos e culturas, crenças diversas, ele é um porta-voz da paz na humanidade, esse livro. Ele é recomendado, inclusive, pela Unesco e contribui para a cultura da paz. E ele espalha também, nesse livro, ele espalha um novo método holístico de educação voltado para a paz. Em 1986, ele foi convidado para ser presidente da Fundação Cidade da Paz, em Brasília, e reitor da Faculdade Holística para a Paz de Brasília, a Unipaz. Em 1988, Pierre elaborou uma teoria sobre a gênese da destruição da vida sobre o planeta e sobre os princípios e abordagens que possibilitam um novo método de educação para a paz. E ele se inspirou na Declaração de Veneza para isso, no qual ele incluiu também nos estatutos da Fundação Cidade da Paz. Ele colocou no Estatuto da Cidade da Paz e em inúmeras outras recomendações da Unesco, né? Ele começa a experimentar uma síntese de seminários que ele havia dado aos seus alunos na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e aplicando o modelo transdisciplinar dessa teoria.